Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, hoje, nesse vídeo que a gente vai fazer para vocês agora, nós vamos falar da matriz, que é um conteúdo novo para vocês, né? E que precisa de muita representação. E precisa desse vídeo para explicar para vocês que eu senti também que alguns que me mandaram as atividades sentiram um pouco de dificuldade. E é um conteúdo que a gente vai ver aí por um bom tempinho, tá? Então, fiquem ligados aqui, assistam esse vídeo, tá? Que vai clarear um pouco aí, eu acredito, para vocês, ok? Bom, nós vamos falar de matriz, tá? A matriz, ela é, como vocês podem ver, pegar na atividade de vocês aí, tá? É uma matriz de ordem n por n, né? Ó, uma matriz ordem n por n, tá? Há uma tabela de n com n números naturais, disposto em linhas, m de linhas e n colunas. Então, pessoal, uma matriz, ela é tipo uma tabelinha, né? Muito usado em computação, essas coisas, criação de softwares, né? Mas a gente vai utilizar aqui para calcular algumas coisas dentro da matriz. Primeiramente, nós vamos ver quais são os tipos de matrizes, né, que existe. Bom, vamos lá. Ela é representada assim, ó, a uma matriz. A matriz é representada por A ou por A, n por n. Esse n por n, ele vai representar a ordem dessa matriz. O que quer dizer a ordem dessa matriz? Quer dizer o quanto que vai ser de linhas e o quanto que vai ser de colunas. Tá? Então, por exemplo, a ordem de uma matriz é 2 por 3. Esse n aqui, ó, ele representa o número de linhas. Tá? O número de linhas. Já o n representa o número de colunas. Tá? Então, se eu tenho uma ordem 2 por 3, primeiro número sempre é a minha linha. O segundo número sempre vai ser a minha coluna. Tá? Então, eu tenho 2 por 3. Então, eu tenho, ó, duas linhas, né? Ó, olha a minha matriz, ó, 2 por 3. Duas linhas e 3 colunas, ó. Uma linha aqui, duas linhas aqui, ó. Uma coluna, 3 colunas. Então, eu monto a minha matriz desta forma, tá? E aqui, esses valores de N, NP, que eu representei só por representar para vocês, eles têm os seguintes elementos. Eles são colocados como elementos A e J, tá? Esse A e J. O I representa a posição que o elemento está, a posição da linha que ele está. O J representa a posição do elemento da coluna dele. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a minha matriz, ó, A1, A12, A13, A21, A22, A23. O que quer dizer isso? Quer dizer que o elemento N, esse elemento aqui, ó, ele está na posição A1, na primeira linha e na primeira coluna. Ó, linha, coluna. Esse A12 quer dizer que ele está na primeira linha e na segunda coluna. Ó, primeira linha, segunda coluna. Então, eles vão indicar para vocês a posição do elemento. A posição do elemento, se ele está na primeira linha ou na segunda coluna, se ele está na segunda linha e na terceira coluna, se ele está na segunda linha e na primeira coluna. Então, sempre vocês têm que estar em mente assim. O primeiro elemento é a minha linha, o segundo elemento é a minha coluna, tá? E esses A
A1, A12, A13 determina a posição que o elemento se encontra. Por exemplo, qual posição o elemento Y da minha matriz A, ele se encontra? Ele se encontra na posição A22, na segunda linha e na segunda coluna, tá? Então, eles vão representar isso para vocês. Aí vem os tipos de matrizes. Matriz linha, qual que é a matriz linha? A matriz linha, ela sempre vai dizer que o N é igual a 1, tá? Então, eu tenho a minha matriz linha, eu vou representar ela quando o N for igual a 1. Olha lá o N, ó. O N não é o número de linhas? O número de linhas é 1. Só tem uma linha só, tá? Uma linha, 3 colunas. Então, quando esse N for igual a 1, eu tenho uma matriz linha. Matriz coluna, quando o N, agora o número de colunas, for igual a 1, tá? Ó, 3 linhas, mas somente uma coluna. Então, é uma matriz coluna. Matriz quadrada, como que eu faço uma matriz quadrada? Quando o N for igual a N, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, eu tenho 1, 3, 4 e 6. Uma matriz 2 por 2, ó. N igual a N. Matriz retangular, quando o N for diferente de N, ó. 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, eu represento as minhas matrizes desta forma aqui, tá? Na diagonal secundária e na diagonal principal de uma matriz, ela é o seguinte, vocês podem perceber que quando esses valores, o A1, A22 e A33, né, o I é igual ao J, eu tenho a minha diagonal principal. Eu chamo essa minha diagonal da matriz como uma diagonal principal. Já esta outra matriz aqui, ó, uma matriz diferente, né? Quando o I é diferente do J, então eu tenho uma diagonal secundária. Então eu tenho minha diagonal principal e eu tenho minha diagonal secundária. Isso é muito importante porque tem exercício que fala, né, de diagonais, da diagonal principal, e é muito bom saber qual que é a minha diagonal principal, porque você não sabe. Bom, isso é uma diagonal, mas isso também é uma diagonal. Então, qual que é a principal? A principal é essa, tá? Da esquerda para a direita. E a diagonal secundária é a minha outra, ok? Matriz nula. Como que eu considero uma matriz nula? Todos os seus elementos são iguais a zero. Tá? Eu tenho uma representação, a matriz 3 por 2, ó, 3 linhas e 2 colunas, e todos os seus elementos são iguais a zero. Pode ter exercício que vai pedir para você, representa uma matriz nula. Uma matriz nula, você sabe que todos os elementos são iguais a zero. Tá? E a ordem delas é o que você vai colocar, tá? Então, eu tenho 3 por 2, uma matriz, então 3 linhas e 2 colunas, todos os elementos são iguais a zero. Uma matriz identidade, o que é uma matriz identidade? Muito importante saber uma matriz identidade. A matriz identidade, ela é formada dessa maneira. Se eu tenho um elemento, um A e J, né? E ele vai ser igual a 1 quando o I for igual a J. Então, por exemplo, A1, o I não é igual a J, então o resultado é 1. Quando o A e J for igual a 0, quando o I for diferente de J, quer dizer assim, ó, o A1, 2, o I, que é 1, não é diferente do J, que é 2, os dois não são diferentes, então meu resultado ele é 0. Então, eu vou formar a minha matriz. Então, quais são os elementos que valem 1? Então, eu tenho A1, A22 e A33 numa matriz de ordem 3 por 3. Né? A minha ordem dessa matriz é 3 por 3. Então, eu tenho que os elementos da minha diagonal principal
são 1 e o restante é sempre 0. Tá? Olha só, percebe o seguinte, a diagonal principal ela é sempre com o z igual a j. Sempre, ó. 1, 1, A21, A11, A22, A33, A44, A55 e assim por diante. Vai depender da sua ordem da matriz. Então, eu tenho aqui, ó, esses elementos da minha diagonal principal sempre vão ser 1 e os demais elementos vão ser iguais a 0. Essa é a minha matriz identidade. E eu represento a identidade assim, ó, IN. Por exemplo, pode estar com um exercício falando assim, uma matriz é igual a identidade 2. 2 por 2. Quer dizer que a identidade é 2 por 2. Então, a matriz 2 por 2, né? Ó, diagonal principal é sempre 1 e o restante 0. Uma matriz 3, uma identidade 3, ou seja, uma matriz 3 por 3. E 4, quer dizer uma matriz de identidade 4 por 4. Então, sempre vai ser a minha identidade, né? A diagonal principal igual a 1, o restante é 0. Matriz oposta. O que é uma matriz oposta? Uma matriz oposta é quando eu tenho uma matriz e os seus elementos é o oposto, né? Então, eu tenho aqui o A com o sinal de negativo. O que quer dizer assim? Se eu tenho aqui uma matriz A3 por 3, eu vou ter, então, esses elementos, é um exemplo aqui, ó. Qual que vai ser a oposta dessa matriz? Com um sinal diferente do que está na matriz. O meu 1 é positivo, então ele vai ficar negativo. O 7 é positivo, fica negativo. O 0 fica 0, menos 1 vai ficar mais 1. Mais 14, menos 14. Menos 5, mais 5. Mais 9, menos 9. Menos 8, mais 8. Menos 5, mais 5. Então, os sinais dos elementos da minha matriz, eles vão mudar, eles vão ser o oposto dele. A matriz transposta, isso é muito importante também, saber a matriz transposta, ela é representada por esse A elevado a T, tá? Eu represento a matriz transposta desta forma, tá? É trocar as linhas por colunas. Então, se eu tenho uma matriz aqui, ó, A igual a 1, 3, 5, 7, 4, 0, uma matriz de ordem 2 por 3. Olha só, 2 por 3, duas linhas e 3 colunas. A transposta dessa matriz é que a linha vira coluna, tá? Então, tem qual que é a matriz transposta? Ó, A transposta, matriz transposta, a linha, ó, a minha linha dessa matriz é 1, 5 e 4, virou coluna, ó. Linha, coluna, tá? Então, a minha linha da minha matriz, ela vira coluna. A linha da matriz vira coluna. E o que virou? Uma matriz 3 por 2. Tem, ó. Você pode perceber que uma matriz de 2 por 3, a transposta vai virar a linha vai virar coluna, ó. Linha virou coluna. E aqui, coluna virou linha. Então, é a transposta, inverte.